Ei, gente, Desirê Cury aqui para mais um episódio do Além do Mais podcast. Hoje a gente trouxe um cara muito peculiar. É Boa. um cara diferente, né? Uhum. É um cara muito autêntico e que desde novo traçou os caminhos da vida dele, independentemente da profissão que ele teria, ele sabia o propósito, aonde ele queria chegar. E como a gente vai além, eu quero entender a trajetória desse cara. Esse Boa. cara que buscou na engenharia, né, ciências exatas, para plantar sonhos, colher a renovação, trabalhar com o meio ambiente. Mais que isso, a veia empreendedora, porque no fundo gosta bem do dinheirinho. Fazer dinheiro quem não gosta, né, Mariano? Com certeza. E além disso tudo, arriscou no empreendimento em viveiros fora de Juiz de Fora. Que esse cara inusitado, Mariano? Fala, turma, bem-vindos aqui ao nosso episódio especial. Todo episódio fala que é especial, né? Porque E tá um frio da porra aqui. Como é que tá aí? Aqui tá muito frio. Se tiver frio, curte aqui pra mim, por favor. Apesar, ó, outra coisa, hein? A gente toda hora eu começo e nunca falo. Se inscreve no canal, querido. Já estamos quase 2.000 inscritos. Isso é muito grande pra gente que tá aqui, que é pequeno. Então ajuda a gente e se inscreve aí. Hoje nós vamos conversar com um engenheiro ambiental formado pela UFJF, especialista em energias renováveis. Ele fez um curso na Espanha, onde passou um ano em Bilbao. Mas se você pensa aí que a gente trouxe alguém aqui para falar de carreira acadêmica, pode esquecer, porque o nosso entrevistado ele é empreendedor. Hoje nós recebemos o Lucas Toledo, um semeador de ideias que nos contará como o amor pela terra e pela inovação o guiou a construir uma história de sucesso e propósito. Ele é fundador e diretor da Agape Engenharia e Reflorestamento. Eita, bem-vindo aqui, Lucas. Muito obrigado. Bem-vindo, Lucas. Obrigado pela oportunidade. Assim, a André, ela manda, né? A André, um beijo pra André. A André é a nossa sócia e produtora. Ela escreve assim, ela conta, né? Um semeador de ideias, do propósito. Que propósito é esse, Lucas? Hoje De marcar o mundo, segundo ela. a nossa visão é sempre trabalhar com honestidade e no ramo de energias renováveis. Uhum. Então a gente sempre tem essa ideia aí de trabalhar plantando mudas e trabalhar com essa área, mas da engenharia, mas voltada para o meio ambiente, né? Uhum. Que é a parte do reflorestamento. Energia renovável, como é? Fala pra gente um pouco sobre isso. Então, as energias renováveis são a... Como que eu posso dizer? São energias que, assim, quando a gente fala, por exemplo, eu fui lá no Ceará, a gente tem muita aquela energia eólica. Isso é energia renovável? Tô pensando aqui um jeito mais simples de explicar. Claro. Seria energia limpa. Energia limpa. É. Entendi. Já fui lá na frente, né? Porque eu já quero saber do Ele negócio. já quer saber? Não, eu quero saber Eu a tava sua me programando história. toda uma história aqui, você já foi lá na frente. Quebrou o Pô, cara. quebrei o convidado, cara. Relaxa, é normal, Não, relaxa. e ele porque tá apressado, não sei o que ele tá acelerado. Não. Ele deve estar tomando Ritalina. Tá maluco. A Ritalina é Não, mas é porque cerveja. eu quero saber a sua história. Você, quando criança, você tinha um sonho em ser engenheiro? Não, mas você tinha uma ideia de mundo, de impactar o mundo. Isso, até foi muito difícil eu escolher qual faculdade eu queria cursar. Uhum. Porque eu nunca soube exatamente o que eu queria. Eu sabia onde que eu queria chegar, mas não sabia por qual caminho eu iria. Então eu escolhi a parte da engenharia, porque eu gostava muito de números, era bom na área exata. E como eu fui criado em Piau, eu sempre morei em Juiz de Fora, mas sempre passei as férias, todos os finais de semana em Piau. Então eu gostaria de fazer alguma coisa voltada ao meio ambiente. Uhum. Então, quando eu entrei na faculdade, era um curso muito novo, não tinha formado ninguém aqui em Juiz de Fora. Então eu fui pesquisando, meus professores foram orientando, minha mãe me ajudou a escolher, fiz aquelas... aquilo que esqueci o nome. Teste Teste vocacional. vocacional, isso. Fiz 2, 3 testes vocacionais, aí eu vi que eu gostaria dessa área. Que legal. Quando eu fiz teste vocacional, sabe o que a mulher falou comigo? Que eu ia ser do exército. Eu falei, não é possível. Eu não gosto de acordar cedo. Detesto que os outros me dão ordem. Pra mim não deu certo, não.
Mas aí então você encontrou e foi para cima. Sim, nunca perdi nenhuma oportunidade. Uhum. Logo na faculdade, assim que eu entrei, eu procurei todas as bolsas de iniciação científica que eu poderia fazer. Então eu tive várias bolsas, fui monitor, consegui uma graduação sanduíche na Espanha, lá em Bilbao. Então eu fui para cima, não deixei passar nada não. Mas Legal, com tudo legal. isso, a sua veia empreendedora gritava, né? Porque concomitante a isso, você participava disso, daquilo, dentro da faculdade, da universidade e ainda assim trabalhava, né? Sim, desde de mais novo eu sempre fazia algumas coisas para ganhar dinheiro. Não por necessidade, mas por querer algo mais e comprar alguma outra coisa e tal. Então eu sempre comprei, vendia as coisas. E na faculdade, meu pai é taxista. E assim que eu tirei carteira, eu comecei a trabalhar com ele. Então, Uhum. dos 18 anos até eu me formar, 2 dias na semana eu trabalhava com ele para fazer minha renda. Que legal. É legal uma figura determinada, É. né? Então você trabalhava com táxi. Sim. E dirigia, você era taxista. Taxista. Então, aí tinha dia que não dava para trabalhar o dia inteiro porque tinha aula, eu dividia expediente com meu pai, mas sempre trabalhando. Acordava de madrugada, pegar as baladas noturnas e depois ia estudar, sempre dava um jeito. Que massa. Elétrico, né? Deus me livre. Agora, você vislumbrou que ia crescer tanto esse nicho, porque você montou um viveiro, né? Isso. Trabalha com reflorestamento, a gente vai querer saber um pouquinho, mas quando você viu a oportunidade de abrir esse viveiro, você vislumbrava esse crescimento que teve? Porque desde a pandemia cresceu 30% esse segmento. Você já vislumbrava, você pesquisou ou foi instinto mesmo? A gente é sempre otimista, né? A gente sempre acha que vai entrar em alguma coisa que vai dar certo, mas me surpreendeu. Eu já sabia a tendência, por questões das legislações que estavam apertando, de tudo mais, que essa área iria crescer, mas eu não esperava que ia ser tão exponencial, como foi nos últimos anos. Mas você trabalha em duas vertentes, né? Essa do reflorestamento e também viveiro, né? Isso. Hoje, na verdade, a gente trabalha com 3 pontos. Nós fazemos o projeto, nós vendemos as mudas e nós realizamos os plantios. Então, hoje em dia a gente tenta focar mais na parte 2 e 3, que é fornecer as mudas e executar o plantio. Até por direcionamento não conseguimos fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a gente pega mais para executar o plantio e vender, ou se não, só vender as mudas. Caraca. Quando você fala as mudas, você tem um lugar que você cultiva, né? Elas? Tem, essa parte é até legal. Ah, Assim que eu saí da faculdade em 2019, eu queria já começar a trabalhar na minha área e foi até um propósito que eu fiz, que assim que eu formasse eu não ia trabalhar no táxi mais. uhum. Eu ia usar o táxi como um apoio para eu ganhar Uhum. um dinheiro, mas quando eu me formasse eu tentaria correr atrás na minha área. Uhum. E uma amiga minha me falou sobre a oportunidade de abrir viveiro, que estava vendo que a plantação de mudas, a venda de mudas estava em alta. E aí eu pensei, pô, sempre quis ficar um pouco na roça, tirar um sabático, né? E aí eu falei, eu vou abrir um viveiro, abri no meu sítio lá em Piau. E aí eu abri um viveiro pensando na produção de mudas e encaixar com os meus projetos. Então eu sempre tentei encaixar as duas coisas. E aí acabou que em 2020 entrou a pandemia e aí eu aumentei a produção. E aí eu vi que em Piau não estava dando muito certo. Então eu procurei outro lugar. E nada melhor do que você abrir uma padaria do lado de outra padaria, né? Então eu fui para Astolfo Dutra, que é muito próximo a Dona Eusébia, que é o polo, posso dizer mineiro, mas pode ser quase brasileiro, de mudas. É Então mesmo? a gente vende muda para o Brasil inteiro em Caraca. muita quantidade. Lá saem muitos caminhões por dia para todo lugar do Brasil. Que variação assim de planta? Ó, Você lá pode- tem várias vertentes, né? Aham. A gente pode tratar lá muda nativa, Uhum. frutífera e ornamental. Então, as nativas são essas para projeto de reflorestamento, reserva legal, essas Uhum. coisas. Frutíferas para fazer pomar, tanto para uso ou tanto para venda. Você pode fazer uma plantação de mexerica, de Uhum. laranja. Uhum. E a ornamental, que é voltada para o paisagismo, que também cresceu muito esse tempo, né? Aham. Nossa, Caraca, não, a minha mãe mexe, minha mãe, ela não é empresária, mas ela adora planta. A casa da minha mãe parece uma floresta.
E existe um universo, né, das pessoas que mexem com plantas, com mudas, e é ali uma coisa louca. É uma terapia, né? Principalmente a coisa de samambaia. Samambaia, a minha mãe tem samambaia, ela que faz samambaia aqui, é francesa, seda das plantas. Ai, meu Deus. É um universo específico. Sua mãe. Minha mãe. Te adora, minha mãe te adora. Eu adoro ela também. É, por isso Hoje que em dia tem pai de pet, pai de planta, né? tem pai de planta, minha mãe é É. mãe de planta. Agora dá mais da planta que da gente. Mentira, mãe, ó. Brincadeira. Não, mas você estava até falando, me chamou a atenção, a sua mãe cultivando. Você fala em aumentar a produção. Não é mecanizado. Como é que você estrutura esse aumento? Ó, hoje a gente trabalha de uma forma bem artesanal mesmo. Então a gente está procurando várias propostas para melhorar em questão da mecanização. O plantio ele já é um pouco mais engessado por questão de que a gente tem que plantar as mudas nas leiras. Então essa parte de produção das mudas ele é mais engessado, não tem como mexer. Eu estou tentando modificar a parte do plantio de mudas na terra mesmo, o reflorestamento propriamente. Hoje em dia, se você parar para pensar em agro, o agro ele é 880. Tem parte do agro que ele é totalmente mecanizado e tem parte que não tem incentivo, que não tem produção de ferramentas nenhum. A nossa parte de plantio de muda ela é muito deficiente nesse nível. Você para pensar, o que a gente tem de modernidade hoje? É roçadeira e um perfurador de solo. É o que a gente tem de mecanização. A gente vai tentando sempre que plantio e pode. colheita, né? Porque é para plantio e colheita de grande porte. Isso. Então, hoje, a gente vai tentando de tudo quanto é forma melhorar. Uhum. Então, eu tô buscando alternativas, já liguei para algumas indústrias para ver se consegue pegar uma mini escavadeira e aí acoplar um trado para ela virar perfuradora. Peraí, Então- você está sendo um professor pardal? Ah, não, peraí. Essa parte não. Explica bem o que é professor Pardal, porque ele é novo igual eu. Ele não sabe o que é professor Pardal, É tipo não. professor Pardal no desenho animado das antigas, que Ah. o cara criava os maquinários assim, sabe? Era meio louco e super inovador. Boa. Então você, na sua cabeça, você está ligando para as empresas para desenvolver um projeto. Isso, porque é totalmente deficiente essa parte, é totalmente manual. E a questão de falta de mão de obra e tentar escalar a empresa, eu estou tentando alternativas para facilitar. Mas você desenhou, chegou a desenhar assim? Não, eu tudo na cabeça, só que usando coisas que já tem para facilitar. Então tem algumas indústrias que tem uma mini escavadeira para construção civil, ela é muito usada para perfurar piscina dentro de casa, que aí ela é pequena, ela entra. Então eu pensei nela por ser um pouco mais barata em relação às outras, Uhum. que por necessitar um pouco menos de capital e mais versátil. Por ela ser pequena, ela consegue entrar. Mas aí a gente esbarrou em outros problemas. Por ela ser pequena, ela não tem muita estabilidade, então dependendo da inclinação do local de plantio, ela não vai pegar. Então eu ainda estou nessa parte aí para tentar acertar como é que a gente vai fazer essa parte. E essa parte você discute com o cara da empresa? Tipo, vocês vão, isso aqui não dá. Ele te Não. dá essa atenção quando você liga? A gente sempre liga, e só que, igual eu te falei, é deficiente essa área. Às vezes a gente não, aqui em Juiz de Fora não tem revendedor. Aí liga, o revendedor são de outras cidades, aí até fala que a gente pode marcar de encontrar, mas não tem esse acesso. Não tem uma feira especializada, igual você viaja, o pessoal viaja para São Paulo, o agro, tem várias feiras especializadas, o pessoal da indústria está ali. A nossa parte é muito deficiente. Mas eu acredito que vai mudar isso, porque está aumentando muito a pegada, apertando o cerco em questão da legislação. Então o pessoal está cobrando mais, plantando mais, cada vez mais, infelizmente, vão acontecendo esses desastres, e o pessoal vai plantando mais muda, então vai ter que mecanizar essa parte. Eu estou tentando sair na dianteira, mas Você já não criou alguma depende. coisa assim? Ó, esse ano eu fiz uma coisa bem diferente, que eu só vi depois. Quem que fez isso foi o Whindersson Nunes. A gente pegou um drone de pulverização, em parceria com um amigo meu de Santos Dumont, o Vinícius da Agroboi. Ele levou um drone de pulverização, a gente desmontou ele todinho e eu coloquei uma bolsa, um bag. Vocês estão familiarizados com isso? Não. Me explica tudo. Aqueles bags mais ou menos De logística. de logística. Uhum. Aí eu tenho um de 50 litros, Uhum. a gente amarrou ele no drone, colocou um mosquetão e aí transportava as mudas a uma distância assim, de uns 2 quilômetros para facilitar.
Então eu inovei nessa parte. Essa aí eu não tinha visto, e depois eu só vi um fazendo isso, que foi lá nas enchentes do Rio Grande do Sul, que o Whindersson Nunes usou isso para levar remédios e as coisas para o pessoal. E hoje você adaptou esse seu método na sua produção? Sim, sim. A gente já tem tudo pronto. Quando tem os plantios, eu ligo para ele. E aí a gente carrega as mudas, em vez de ser manual, a gente leva por meio do drone. O drone funciona como se fosse um helicóptero, em pequena escala, levando as mudas para o alto do morro. Então a gente ganha muito tempo, economiza muito tempo em mão de obra. E você já chegou a mensurar ou não? Não. Não. Mas visualmente, a sua percepção é que realmente Não, houve impacto. É porque, por exemplo, tá? Eu vou fazer uma conta de padaria aqui. A gente levou 2.000 mudas e um dia eu consegui distribuir ao mesmo tempo. Isso eu levaria muito mais tempo. Quanto tempo? A uma semana, mais ou menos. Caraca! É muito tempo. É muito tempo. Uma semana as mudas estão lá, tá? Porque a gente tentou, no início, a outra opção foi manual. A gente tinha uma equipe com 10 pessoas, eles ficaram 15 dias e não conseguiram levar 1.000 mudas lá para o local de plantio. Então, foi muito, muito discrepante a diferença. Então, valeu muito a pena. Hoje em dia eu não faço nem mais conta. Quando tem que fazer transporte de mudas onde o carro não chega, eu já ligo para ele e aí a gente marca. Ué, que isso, uma diária. Sei lá, vamos botar uma diária aí com 3 pessoas, R$ 1.000. Se você falou uma semana, são R$ 7.000. Não, foram 15 dias, eles não conseguiram botar as 2.000 Não, mudas que ele colocou bom de agora. economia. O cara Ah. que. E você tem terrenos que são longe, que tem que é de difícil acesso, o drone chega Isso. bem mais fácil, Isso. né? É um diferencial. E hoje, com a facilidade, os drones já estão mais disponíveis no mercado. Então, o pessoal usa para pulverização e você consegue alugar ele na diária. No caso dele, ele me alugava na diária e ele mesmo operava o drone. Então, eu não precisei investir o valor do drone. Porque Chique. é difícil operar. Logo que lançou, o drone estava pegando, a gente comprou para a produtora. O nosso cinegrafista fala Mazei, voando com o drone, estourou o drone. É difícil, não é Mas ele fácil sabe nem manipular aquilo, dirigir não. carro, vai dirigir drone. Arrebentou, Maldade. porque tem que ter, né? E vale a pena. Eu comprei um drone recentemente, desse menor, para fazer mapeamento das áreas de plantio. Para facilitar para quem me contrata ver como é que está o andamento do plantio ou as manutenções. Então eu vou periodicamente, faço um mapa num software, muito complicado o nome que eu esqueci, a gente faz uma ortofoto e aí eu mando para eles, que aí dá para ver direitinho se a muda já foi coroada, não foi. Então eu também tento modernizar nessa prática. Desconheço outra pessoa nesse ramo que faz esse levantamento com o drone para mandar para o cliente, para ele acompanhar em que pé anda, se você realmente está fazendo o serviço. Olha, isso é muito interessante. Você vê que o cara que é empreendedor tem inovação pulsando no sangue, né? Porque você teve a inovação de otimizar sua produção com drone, quer dizer, mexer na sua operação e, ao mesmo tempo, ele faz um over-delivery para o cliente que consegue acompanhar, né, o desempenho do seu trabalho. Você recebe por projeto ou por tempo de serviço prestado? Geralmente a gente recebe de duas formas, ou entregando a muda somente, ou só plantando e dando manutenção. Hoje eu ofereço para os meus clientes um produto que ele é o fornecimento das mudas, o plantio das mudas, estaqueamento, adubação, a gente coloca hidrogel, que depois eu vou te explicar, e a manutenção durante 24 meses. Então eu pego todo esse valor, aglutino, pego uma parcela de entrada e divido o resto em 24 meses para facilitar para o cliente o pagamento. Então eu vendo um serviço completo. E nossa empresa trabalha com garantia. Como nós fabricamos as mudas e plantamos, a responsabilidade da muda morrer ou não é nossa. Então, a partir do momento que faz o pacote completo com a gente, quando termina o contrato, a gente garante o número de mudas contratado. Então, qualquer tipo, se morrer por morte natural, vamos dizer assim... Morte morrida. Morte morrida, a gente repõe. Que legal. É um comerciante nato, né? Porque Já eu tô fez um até pitch, procurando onde que eu vou plantar as minhas. Eu tô fazendo um pitch de venda. Fiz um pitch de venda assim, né? Você sempre foi assim? Sempre. Desde Elétrico? pequeno eu fui muito conversado. Minha mãe sempre falava, meu filho é conversado. Sempre Filho chegava... único? Não, eu tenho uma irmã.
Uma irmã mais nova. Mas eu sempre, qualquer lugar que eu chegava, todo mundo gostava de sentar, conversar. Aí, Cara, é porque saber vender é um dom, né? E muitas das vezes a pessoa é um dom e tem técnica. Mas a pessoa que é mais que fala mais e tal, ela acaba enveredando para qualquer área que ela tiver, ela envereda para a parte comercial, ela deslancha. eu tenho uma correçãozinha. Saber vender é muito importante, mas como eu sempre escuto por aí, é melhor saber comprar. O Ó, segredo está na compra. Ó. Quando você, qualquer tipo de coisa, o preço, ele é pré-estabelecido pelo mercado, já tem uma convenção. Mas a compra é onde você ganha dinheiro. Ou seja, nos insumos, ou seja, na mão de obra, ou em qualquer parte. Que a compra você tem poder de negociação. Você tem no comando. boa. Me fala uma coisa, com essa sua visão, você começou primeiro com a Ágape ou com o Viveiro? Então, a Ágape, ela é um conglomerado. Mas qual que foi o primeiro negócio? É o Viveiro, Viveiro. eu entrei com o Viveiro. Então, já vislumbrando isso, pra... Sim, sim. Aham. Porque Então, o viveiro, ele acaba abastecendo os projetos que a Agape Isso. toca, não é isso? é isso. Então eu comecei com o Viveiro. O plantio em Piau. Aí eu vi que que eu não estava suportando, eu fui para a Astolfo Dutra. Que lá eu consigo fazer tanto o B2B quanto o B2C. Uhum. Lá a gente tem muitas empresas que estão por lá, que vendem para o Brasil inteiro, então a gente consegue vender para essas empresas que vão vender, então eu consigo escoar minha produção muito mais fácil. Porque Uhum. você para pensar, trabalho com mudas nativas. Tem uma variedade aí de mais de 1.000 espécies. Às vezes o cliente quer uma espécie que você não tem. Então, por isso que você tem que saber quem tem, você tem que vender. Às vezes você tem uma produção muito alta, é melhor vender e depois você compra. Então, lá a gente consegue fazer todo esse manejo, para não deixar as mudas passarem, ficarem velhas. Então, eu tive que ir para lá por causa disso. Tem alguma associação? Ou é por contato, networking mesmo? Não, é só networking Só mesmo. networking? Você sabe quantas empresas tem nesse segmento lá? Ah, muitas. Curiosidade, Não, cara, não, porque deve ser muito. não é muita. Lá é um pouco mais arcaico, muita gente ainda não tem nem empresa, é mais pelo produtor rural. Então É cultural, né, é. essa produção lá. Porque hoje em dia você vai falar em abrir empresa, tudo é muito custoso, né? Então aí o produtor rural, às vezes o pessoal prefere, porque não tem tantos impostos. É, e é difícil, né? Gerir um negócio assim. O que que você prefere trabalhar? No viveiro ou como engenheiro mesmo? Ah, não, os meninos, eu tenho um escritório aqui em Juiz de Fora, né? Aí eles raramente me veem. Eu sempre gosto de ficar no viveiro. Olha que. Ou no plantio, né? Aí você me acha no viveiro e no plantio. No escritório, menos. Menos. E quando você. Por isso, tá vendo? Olha a situação. Por isso que você foi primeiro no viveiro. Ele foi É entender. porque é o propósito dele mesmo, é o que ele gosta. Ele foi entender o chão de fábrica, né? Ele foi entender como é que funcionava, até para poder você vender aquilo que você está falando. É muito fácil você vender uma coisa que às vezes você não conhece. Só que quando você vai entregar, não é a real. Se o cara conhece, ele vende melhor, ele entrega melhor, ele entrega aquilo que ele promete Com e certeza. cria uma história de longo tempo, né? Isso. Para mim, a sacada dele foi fechar o ecossistema. É. Porque se ele vai comprar dele mesmo, a compra vai ser excelente. Não, e você sacou que ele né? falou assim. Porque eu falei, pô, o segredo tá na venda. Ele falou, não, o segredo tá na compra. Porque tanto que ele começou com viver. Já tô de olho gordo no seu negócio. Você não tá precisando Ela de vai montar o sócio? viveiro aqui de fora. Tem Vamos espaço mandar. para todo mundo. E hoje você tem quantos funcionários? Ó, com fixo nós estamos com 6, mas quando tem plantio aí a gente contrata por contrato, né? É por Aham. empreito. Por empreitada. Por empreitada mesmo. Aí varia até 20, por enquanto. Bacana. Olha, e gera Já emprego. é e emprego. E o caminho até aí? Foi tranquilo? Não teve obstáculo nenhum? Nossa Senhora. É muito complicado. Hoje em dia você empreender é muito difícil. Tem dia que você para, você pensa, você fala, pô, precisava ter crescido nesse porte. Porque às vezes você faz o balancete, quando estava menor ganhava mais. É aquela sempre dúvida que a gente sempre tem. E aí? Porque quanto mais você vai crescendo, mais investimento, mais Uhum. custo. Então, mas é muito difícil. Mas eu ainda estou em busca de crescer mais e mais. Mas por quê? Por que você quer crescer tanto? Para alcançar novos horizontes, lugares não trilhados ainda. Então, eu sempre tive uma perspectiva de. Sempre quis ficar em Juiz de Fora, mas sempre quis alcançar
no mínimo o Brasil. E hoje a região sudeste aí a gente já vende mudas sempre. Já tem que de vez em quando pega avião, vai para São Paulo para ver o carregamento chegando, volta. Então essa parte aí do sudeste a gente já conseguiu alcançar bem. O Brasil, logo logo. Logo já tem até previsão. Fala sério. Ah, É. quero, por favor. Ué, mas olha só, me conta assim, você já passou algum aperto nesse início até chegar até aqui? Um aperto que você lembre? A parte mais complicada é porque eu escolhi plantar em outra cidade que não é a minha. Então, eu sou noivo, aí às vezes semana eu fico a semana inteira fora, eu tenho que ficar no viveiro, dormir em hotel. E aí, amigo? Até a empresa crescer, eu fiz a maioria das entregas, aí você dirige 2, 3 dias para entregar a muda, volta, já tem que carregar o carro de novo. Então, na foi parte que fácil. estava o eu empreendedor, estava mais complicado. Hoje em dia que tem mais gente, consegui melhorar um pouco. A Mas questão muda da o tipo de logística. problema, não? Muda. Porque aí você tem que gerir pessoas, né? Aí que é o desafio. Não, você fala. É. O cara tá falando de. Você sente saudade do eu empreendedor? Ah, um pouco. Vou te dizer assim, não é saudade, mas você chega às vezes, tem um problema com uma pessoa, outra pessoa, e você tem que gerir equipe. Aí fala, pô, quando era eu era mais fácil. Mas Tem que ter o resiliência. meu dia né? tem 24 horas. Para chegar onde eu quero chegar, não daria conta. Então tem que ter mais gente me ajudando. É isso aí. Boa. Boa. O desafio, muitas vezes, do empresário é ele romper inicialmente, né? Aquele obstáculo inicial, ele rompe, cria. Aí depois ele tem que escalar. Para escalar, você tem que romper o segundo obstáculo, que é contratar e treinar gente. E é aí que o bicho pega. Porque é tentar fazer com a sua qualidade de serviço seja esperada por outra pessoa. Putz, isso aí é difícil. E sempre com o foco em inovação que você tem. Que você tem que se Isso. reinventar o tempo inteiro no mercado, independentemente do segmento. Uhum. Você tem que se reinventar, ficar de olho no que o outro está fazendo. É assim, é esgotante. Você não acha, não? É bem complicado e você tem que se reinventar e você tem que saber lidar com a sazonalidade do seu serviço. O meu serviço, essa época, por exemplo, de seca, a demanda cai absurdamente. Porque hoje a maioria dos plantios não são mecanizados a nível de irrigação. Uhum. Então você tem que esperar a chuva. Então essa época de março até setembro, raramente se planta. Então a gente fica produzindo, melhorando a produção, fazendo network, fazendo cotação, já fechando negócios, mas o dinheiro que é bom só entra na época que chove. É entre safra. A sua Sim, entre safra sim. é no período de seca. Você No não período cultiva. Não, a gente cultiva, mas Cultiva. não planta. Tá, Então, tá. o viveiro tá Ah, tá na lá. alta. E aí, como é que você faz? Aí, Tem muita perda? de quê? Do viveiro que É. você fala? No viveiro. Ah, não, eu tenho uma equipe no viveiro lá de produção que a nossa taxa de perda é muito pouca. Os meninos são muito bons, tratam aquilo como se fosse filho. A perda que a gente tem é uma perda normal, por questão de mudança climática, mas tudo dentro do esperado. Lá não perde, não. Olha, Trama, e como é que você faz essa gestão de pessoas para eles serem tão bons? Ah, Aqui é tipo um segredo. Valorização. não, né? aí essa parte aí é mais complicada. Mas o que acontece? É Eu, que a gente eu é um segredo vou pra ele. montar o meu viveiro. Qual parte ele não entendeu? Pode me Bota falar. minha mãe vai ser ótima sócio pra você. Ótimo. Ó, tá Ah, vendo? tudo é um pouco de sorte, Deus ajuda. Eu encontrei uma pessoa boa, consegui selecionar, teve várias pessoas, e eu vi um que o santo bateu comigo, eu falei, até por sinal meu xará, falei, ô Lucas, é você. Aí a gente conseguiu melhorar uma equipe, ele vai me ajudando. Então, a parte do viveiro tá com ele. Aí agora eu tenho outras equipes, a parte do plantio, aí eu tenho outra pessoa aqui em Juiz de Fora que fica pela parte de gerir a parte do plantio, e aí tem no escritório, tem mais 2, então a gente fica cada um tem alguém para gerir e me ajudar. Ai, eu lembrei, você tá igual eu e a Andréia admitindo pessoas. Meu santo bateu! A gente é bem É um processo de RH bem Porque sofisticado. às vezes currículo não te fala, porque você tem que lidar com a pessoa, você tem que chamar atenção, você tem que saber escutar. Então, se é uma pessoa que você não tem afinidade, fica muito difícil. Não, eu concordo, tanto que eu faço. É contratar caráter e treinar competência. É. É engraçado, né? Tem a maioria das pessoas, a gente teve gente de RH aqui que fala,
a maioria é admitido pela técnica. É. E demitido pelo comportamento. Perfeito. Não se adapta à cultura ou à lida com as pessoas, no seu caso, né? Já que é uma empresa menor. Teria que ser pela índole, né? Porque a técnica, a técnica você ensina. Então a pessoa tem que saber, você vê se você pode confiar. Então, lá a gente treina, não tem problema com errar, não. Se errar, a gente ensina de novo e de novo, quantas vezes precisar. Isso é muito bom, né? Boa. Você falou que você faz B2B e B2C. Explica pra gente como é que são esses segmentos. O B2B é para qual tipo de empresa? Então, ó, hoje a gente vende para duas empresas específicas, assim. A empresa que faz a mesma coisa que eu, que planta. Então, esse aí são as negociações mais arrochadas, que o pessoal tenta enxugar, ele quer, igual eu falei, ele quer comprar bem, e aí você tem que saber negociar. Ou a gente vende para o B2C para pessoa física. No caso, a maioria são empresas, mas elas compram para plantar. Então, ela já vai pro final. São essas empresas que a gente compra para ornamentar a casa? Não. Não? Eu acho que eu não fui claro, vou de novo. Então volta. O B2B tem as empresas lá que podem fazer igual eu, que elas pegam, vão plantar, ficam há 2 anos tomando conta. Tá. Ou empresas só que são atravessadoras, que ele compra a minha produção e vende para outra pessoa. Perfeito. Que ainda pode ser aquela mesma empresa que eu comentei. Entendi. E tem o consumidor final, que aí a gente fala que é o B2C, que pode ser também um CNPJ, mas aí ele vai pegar e ele mesmo vai plantar. Entendi. Entendi. Mas aí também, nesse caso, ele seria B2B, mas para a finalidade específica daquela empresa. Sim. Né? Tá Porque certo. eu tentei explicar dessa forma para o B2B como sendo para outra empresa que vai vender ou vai atravessar, e o outro como se fosse o final. Para a finalidade para consumidor final. Isso. Tá Fora bom. os projetos, a Zoiuda, fora os projetos que você pega completo. Isso. Porque você falou que estreitou, então vem aumentando muito. Vem. Hoje em dia, a maioria das mudas, ou a gente vende muito para empresas que já são parceiras, que plantam igual a gente. Então, a pessoa já me liga e aí são pedidos grandes, 100 mil, 200 mil mudas numa vezada. Ou a gente está tentando agora, estamos se especializando, buscando as inovações, igual a gente conversou, para eu pegar o plantio completo, que é onde eu quero. Eu quero pegar do plantio da muda pequenininha no tubete até no chão. É onde a gente quer chegar. A gente quer cortar os atravessadores para a gente poder garantir um produto de qualidade. Porque se a gente fez e a gente plantou, não tem por que dar errado. Entendi. E você faz um planejamento ou é no instinto? Você vai... De produção? Já foi mais no instinto, hoje em dia está mais na caneta. Eu até semana passada eu já liberei um pouco para plantar mais 100 mil mudas. Então eu vi que a demanda no início do ano foi muito boa, o estoque já não está do jeito que eu queria, então eu já fui plantando mais 100 mil mudas. Essa sua resposta é do Lucas empreendedor. Mas quando você começou lá atrás, você não tinha um engenheiro para trabalhar no projeto, você mesmo desenvolveu o projeto. Você focou nisso na faculdade? Então todo mundo fala aquele clichê, mas você aprende a trabalhar depois você sai da faculdade, né? Então, mas a faculdade não me deu não peguei essa técnica suficiente, mas a faculdade abriu muito a minha cabeça para ver que não tinha problema que eu não ia conseguir resolver. Quem é da engenharia sabe, quem passou em cálculo 3 sabe resolver qualquer coisa. Então, eu peguei os projetos e fui conversando. E aí sempre tive uma rede de contato muito grande, um amigo que já tinha formado antes para me ajudar, e aí o pessoal não foi me ajudando e eu fui pegando conhecimento, e hoje em dia a gente consegue destrinchar bem os projetos. Eu acho legal isso que você falou, que para mim, é minha opinião, é primordial da faculdade abrir a sua cabeça. Porque não tem humanamente impossível, ou não, no caso, institucionalmente impossível, ela acompanhar tudo o tempo todo, em todas as áreas. E ela incutir em você essa ânsia de aprender, de descobrir, saber que vai resolver, para mim é o ponto fundamental disso. E também a rede de contatos. Eu acho que o principal Networking. também é o network. Porque hoje em dia a maioria dos problemas que eu tenho, você não sabe resolver, mas você sabe o telefone de quem sabe, né? Então eu tenho amigos que estão mais direcionados em certas áreas, que me atendem na hora que eu ligar e resolvem o problema. Que às vezes é mais importante do que você saber resolver. Quando você já pegou algum projeto muito grande de reflorestamento? Alguns. O primeiro que você pegou, você tremeu nas bases, falou, será que eu vou conseguir?
Ah, Não? um segundinho, né? Mas não mais do que isso, não. Porque a gente sabe da competência que tem e estamos caminhando para isso. E não foi de uma hora para outra, a gente foi graduando, foi pegando os projetos menores, médios, para chegar nos grandes. Então, Chegou planejado. foi. Não foi nada assim de um dia para o outro, não. Então, É espertinho, ele mas- tá querendo me enganar, sabe por quê? No início ele assim, não, é instinto. Eu senti. Agora Ah. tem canetinha no Tem, meio, Tem um tem business plan aí, step, plano step estratégico. by step. Você não vai me livrar. Eu vou lá. Vou abrir do céu lá do meu viveiro. se eu falar que é no instinto, aí Com a mãe dele ainda. É o meu contador de samambaia. Cara, esse reforçamento grande assim, qual que é os principais desafios que você tem quando chegar lá? logística. Logística. Porque tem plantios. Só pra, antes de você falar, o que é um reforçamento grande em termos de área? Eu vou dizer, termos de área, A partir por exemplo, 30 mil mudas, que dariam uns 30 hectares, é um coisa- plantio grande, é bem grande. grande. Então já não é dos maiores, tem plantio aí de Fazendinha de 10 alqueires mineiros, fala de isso aí, 10 alqueires mineiros. pouquinho menos de 10 alquê mineiro. É. Só que Explica Aquela pra, que não entende. explica pra ela porque ela não tem nada de É. fazenda. não. Pelo amor de Deus, quanto em metro? um Quadrado. alqueire é 4,84 Ah, não vou fazer conta, hectares. não, por favor. Cada hectare é 10 mil metros Um alqueire quadrados. mineiro, No porque se final. for paulista, É metade. é metade. Não, mas resultado final do tamanho dessa área. Ó, o hectare é um campo de futebol, vamos lá, para facilitar. Tá. 10 mil metros quadrados, É isso aí. 100%. Então, 33 mil mudas, é mais ou menos 1.000 mudas por hectare. Então, 33 campos de futebol. É coisa É. pra caramba. É muita coisa. É muito. E não é só chegar e plantar, agora ele falou, a Ágape garante o plantio e que a muda vá pra frente, né? Isso. Quando a gente pega Então, é o 30 campos- completo 30 campos de futebol andando pra frente. Cada plantinha. e vai, E você- e vai chovendo, tem- vai aumentando a demanda e a sujeira vai crescendo, Nossa senhora, você vai plantando, vai monitorando, vai Vai. cuidando, vai roçando. vai apavorando, vai rezando. Me gerou uma dúvida. Até qual período da planta vocês vão? Até quando? Depende do projetista. Aham. Pode ser de 24 meses a 36 meses após plantio. Geralmente a é planta feita tá uma grande. vistoria pelo órgão. Ah, não, já está num tamanho aceitável. Aí o empreendedor entrega para o órgão ambiental, aí ele não tem mais responsabilidade sobre o plantio. Então ele não necessita mais fazer manutenções. Então, assim, ele pegou, plantou e vocês ficam 36 meses acompanhando Isso, aquela acompanhando. muda, uma árvore. Faz reposição, tudo. Tudo. Fazemos reposição. Igual, tem um plantio aqui em Juiz de Fora que nessa época de seca a gente teve que plantar fora da época por exigências. Aham. E aí a gente tem que aguar com caminhão-pipa. Nossa. Aí tem que parar, aguar. A gente usa uma técnica que chama, um produto que chama hidrogel, que a gente joga um pó numa água, aí ele vira tipo uma geleia e você bota no pé da planta e ele vai soltando a água aos poucos. Então você consegue manter a umidade no pé da planta por mais tempo. E ele é reidratável, choveu ele incha de novo. Então Caraca. isso aí já é uma coisa que ajuda. Aí você vai gente pôr usa. manual? Aí é o problema que a gente voltou lá da logística, porque cada planta precisa de 1 litro de água. Aí você está falando de 30 mil plantas, é 30 mil litros. Aí vai subir morro acima e bombeamento, aí começa o problema. O gargalo hoje nosso é logística. Igual a gente estava falando, que se perdeu, mas eu acho importante, é que plantios grandes geralmente são longes, Aham. então a gente tem que mobilizar a equipe, Uhum. pessoas tomando conta, aí tem que alugar casa, então essa parte de logística. E geralmente as áreas disponibilizadas para a gente plantar são as piores áreas. A verdade é essa, ninguém pega a melhor área para plantar. Então, ou é barranco, ou é área seca, ou é muito brejo que não dá para fazer outras coisas. Então, essa logística de plantio ela fica bem complicada. Raramente você vai pegar uma várzea, que você vai lá, não Não. pega. Até senão ele colocaria ornamental, aquela sacanagem. Você falou agora há pouco aí que a Desirê brincou contigo. Você falou, o que é isso? Assim, é um pouco de sorte. Eu tava vendo um vídeo essa semana que o Silvio Santos, a gente perdeu o Silvio Santos, e aí a moça entrevista pra ele, ei, por que você chegou aí? Ele falou, é sorte. Ela, não, é competência. Não, tem que ter sorte. Tem uns que tem pouca sorte, outros tem pouca, tem outros que tem muita sorte, que sou eu. Só que na verdade ele tá falando que é muito trabalho, porque ele trabalhava muito, e olha o que você tá falando aí, quantidade de coisa que você faz,
que a Agape faz para poder chegar lá. É uma sorte, na verdade, muito bem trabalhada, né? É a sorte que encontra capacidade. Não é? Não, Bacana. aí é oportunidade também. Mas é razão. E aqui, você não tem filho, já casou? Eu tô noivo, já moro junto, mas ainda tô noivo. Eu acho que ela vai desistir. Ele tá planejando. Ah, Deus. É cultivo desse 36 meses. Então tá tudo Tem que ir ali. com calma, tem que ir com calma. Tá Mas, regando. não, mas a gente vai casar logo, logo. É. Aí, E aí, boa. você vai levar ela para Astolfo? Não, a gente vai ficar aqui. Ela tem uma empresa aqui também e eu sempre soube que lá eu não iria para ficar. Então eu gosto muito de Juiz de Fora. Então eu não saio fácil daqui, não. Aqui o segmento agro não é tão explorado, né, cara? Eu tava vendo. A gente tem. Parece que a parte de café da Zona da Mata é muito boa. É uma coisa que eu não sabia. Eu sempre achei que era o sul de Minas, mas aqui também tem. Mas eu não vejo muita gente falando da área do agro, Aqui né? é muito leite, né? Base leiteira. É. Perdão. Tirando a Pada Embrapa, verdade. Uhum. Cândido Toste. Aqui a região nossa aqui, ela é mais gado, ou Mais corte ou pecuária. leite. Aham. Café já foi mais, e café já foi mais, tá escoando, mas essa parte do agro aqui não é tão incentivada, não. Na Mas nossa aí região, não. Você monta um hub aqui de negócio, um lugar para você fazer os negócios e usa a região toda. É porque Isso. lá é Astolfo Dutra que tem, né? Dona Eusébia, Dona Eusébia. as duas. Só mais as. Ou tem mais alguma Não, cidade? é uma que o Rio divide uma com a outra, são muito próximas. Você tá lá, você nem sabe qual que você tá. Então é muito próximo. Então são as duas ali. Tinha que investir nisso, fazer uma feira, né? Lá em São Paulo tem algumas, né? Então aqui já tentaram juntar pessoas para fazerem feira, para fazer um dia de negócios para os produtores trocarem entre si, mas não foi para frente, não. Quem sabe não é você, Lucas, Ah, que vai ser a virada da chave da região. É. ué, quem sabe? E eu vou tirar onda que você veio aqui no podcast. Ah, Falei, a gente sabia. Sabe, desde o início. Quando o cara dá certo, né? Todo mundo. Eu sabia. É. Ninguém nem olhava. Imagina quando você falou que ia plantar, que você ia fazer plantar planta. Você ia plantar planta. Alguém falou, esse cara é doido, tá? E Você hoje teve muita gente que te desanimou? Sempre teve alguns amigos, algumas pessoas falando, mas meus amigos me incentivaram muito. Porque eles sabiam que eu gostava, que eu queria. Mas sempre tem gente falando, vai mexer com isso não, vai ficar lá tantos dias fora, faz concurso e não sei o quê, mas É porque a sua turma deve ter ido boa parte para academia, né? E outros para grandes empresas. hoje em dia, do meu pessoal que formou, a maioria ficou na academia e o resto foi para empresas. Poucos abriram negócios. E você foi um deles. Sim. A minoria lá. E você gosta de mexer com planta? Você se sente bem? Não, sim, quando tem plantio, eu fico no plantio quase sempre. O pessoal do escritório, igual eu brinco, me liga, volta aqui, você tem que resolver algumas coisas aqui, não tem jeito. E você não vai? Vou. Eu tenho um escritório ali na Pato Café, na Dr. Romualdo, desculpa. E aí a gente fica lá organizando essa questão de logística, a questão de como é que a gente vai fazer as vendas, a produção, esquematizar isso tudo. Mas é muito melhor mexer com a planta, né? Com certeza. Do que com logística, pelo amor de Deus. Cara, tem uma coisa que a gente começou e passou, sim, que foi o lance da sua ida pra Espanha. Você ficou um ano lá. Isso. Conta pra gente alguma coisa que você tenha visto lá. Foi diferente pra sua vida isso? Então, eu vou ser sincero, a Espanha, o que ela fez para mim? A parte acadêmica, por uma deficiência aqui da nossa faculdade em Juiz de Fora, eu quase não consegui aproveitar para fins de formatura. Então eu vi algumas coisas que não tinham aqui, muito interessante, energias renováveis, lá a parte técnica é muito boa, os laboratórios para se trabalhar, mas foi a coisa que me ensinou que eu poderia ir para qualquer lugar que eu quisesse. Então eu não tive medo de abrir meu viveiro em outra cidade, porque eu fiquei um ano sem ver meus amigos. Então, hoje em dia, se eu precisar ficar 1 semana, 2 semanas lá, eu fico. Eu posso viajar o Brasil inteiro, precisar ficar 1 mês, morar fora, eu vou, porque eu perdi esse medo. Então eu sei que eu me viro. Eu sei me virar. Então eu acho que o principal que a ida para a Espanha, para Bilbao, me fez foi aprender que eu sou autossuficiente e que eu posso ficar sozinho e que eu me viro bem. Isso é legal. É, Abre o horizonte, né, cara?
É isso que eu tô te falando. Tem que abrir o horizonte. Pode parecer. Mas mais que isso, não é só agora eu tenho coragem. Você está fazendo o que você gosta, o que você Isso. acredita. Com certeza, com certeza. Fazer o que gosta é muito importante. E eu sempre fui uma pessoa um pouco hiperativa, que coisas monótonas não me agradam. E o meu serviço hoje, ele abre caminho. Eu gosto muito de andar a cavalo, às vezes tem dia que sexta-feira meus amigos me ligam, a gente sai meio-dia para andar a cavalo. Eu faço o meu horário. Então eu tenho essa liberdade. Eu trabalho domingo, sábado até 3 horas da manhã, o que precisar, mas o dia que eu quero sair para dar uma esparecida, eu vou. Então eu acho isso fantástico do meu serviço, poder fazer isso. Porque cumprir horário e tal, para mim não seria uma coisa tão agradável. Esse é o bom do empreendedor. Muita gente fala quando o empreendedor fala que não tem horário, você perde o horário. Se a gente não tem. Eu sou empreendedor, eu sei que eu trabalho a hora que tiver que trabalhar. Não tem 8 horas. Mas se eu tiver o interesse de parar tal hora para fazer uma coisa que eu quero, eu posso fazer. Essa liberdade, ela é muito melhor do que a falsa segurança que eu acho, né? Que a falsa segurança de quem é seletista, de quem está no concurso. Eu fiz direito. Aí no direito, como é que foi? Não sei como foi para você no jornalismo. Mas todo mundo empurra para concurso. Por uma falsa ideia de segurança. E a sua liberdade fica presa. Mas desde sempre, né? Os pais sempre falavam, né? Faz concurso público pela estabilidade. Aquela tranquilidade. Você queria ser o quê quando você formou? Mas eu não consigo ser funcionário público. Não, mas quando você formou lá em 1950, como é que foi? 1950? Aqui, eu vou falar sério, cara. Eu vou dar um maneiro. Aí sabe o que ele vai falar? Que eu sou violenta e agressiva. Quando ela formou, rapaz, tava começando na Rede Não, Globo. sai Ela falou assim: fora. vamos fazer estágio lá com o Roberto Marinho. Nossa Senhora! Cara, quando eu formei, eu nunca pensei. Não, Eu nunca pensei. Eu acho que eu tenho essa veia empreendedora como ele, como você. Eu bacana. quero sempre construir alguma coisa diferente. É porque quando eu brinquei com você no início, mas é marcar história. A gente tem nossos núcleos, nossas bolhas, nossas tribos, e a gente marca assim. E começa, só que ele é zoiudo, ele quer marcar. Já marquei a zona o Sudeste. Agora eu vou marcar o Brasil. Tem uns que são mais zoiudo que outros. Mas a gente sempre faz a nossa história dessa forma. Quando Arrojado. o empreendedor, ele é impaciente. Ele quer eu, sempre mais, né? eu não sei como seria e eu não me vejo acordando todo dia sabendo que eu tenho que trabalhar 8 horas e que no final do mês, não importa o que eu fizer, o meu salário vai ser o mesmo. O que me faz levantar da cama todo dia é querer mais e mais e vender mais. E se ficar na cama não vender, não tem dinheiro. Então, essa instabilidade, eu acho que é ela que me move para frente. Eu não conseguiria ficar aí sabendo que eu vou receber todo mês aquilo, e não importa se eu trabalhar mais ou menos. Eu acho que o meu incentivo é esse. Tecla SAP para ele. Não Top. dá nem para deprimir. Porque tem um boleto. A única coisa que a gente sabe que chega é o boleto. E chega, hein? E engraçado, incansavelmente. Não, hoje eu vejo que o mês está acabando, é que eu começo a pagar as contas. Vai dando dia 17 que eu tenho que pagar o Simples Nacional, as coisas, eu falei, nossa, o mês acabou de novo. Aí na hora que você vê a folha de funcionário, eu falei, os boletos que vão me avisando que o mês está acabando. E você perde noite de sono? Não mais. Já perdi mais noites de sono, mas hoje em dia eu tô bem mais organizado, bem mais tranquilo, até questão financeira e da onde eu posso ir. Então, sempre tem uma insegurançazinha, um contrato um pouco maior, que se ficar, vai assinar hoje, vai assinar amanhã, mas não mais como antes, mais tranquilo, mais... Aumentou muito o número de pessoas que estão perdendo o sono por causa dos negócios. É mesmo? Tomando remédio, aumentou o consumo de Remédio pra dormir. remédio para dormir. Eu não sei o nome. Como é que você achou esse seu caminho, esse seu equilíbrio de ter essa ansiedade, mas dormir? Andar a cavalo. Eu faço terapia, eu tomo cerveja com meus amigos pelo menos uma vez por semana, e quando dá eu ando a cavalo, é o que eu consigo dar uma relaxada. Pô, tá maluco, fechou. E vai firme pro dia seguinte. Acorda a hora que tiver, 3, 4 horas, 5 horas da manhã. Eu sou bem... Meu corpo é bem ajustável. Então, tem dia que tem que acordar 4, 5 horas da manhã, a gente acorda. Tem dia que pode dormir até mais tarde, eu acordo 10 horas. É do jeito que precisar. Você é visionário, não é? Sim. Então me fala,
Daqui a 10 anos, como é que você se vê em tamanho de negócio? Eu me vejo só como é, business. Questão de network, assinar contrato, viajar para abrir outras coisas e querendo dar na curva para baixo já. O que é curva para baixo? Já ter uma situação financeira suficiente para poder já diminuir a. E você está trabalhando para isso? Tô muito. Então eu trabalho bem, eu vou investindo. Então eu tenho alguns imóveis já que eu consegui. E aí, como dizia os antigos, né? Quem compra terra não erra. Então eu tenho um pouco de coisa investida já. Bacana, cara. Para aposentar cedo. Tá quantos anos? Tenho 30. Tá bom. Quando... Não, mas 10, você falou 10 anos? Daqui a 10 não, anos. tá maluco, você tá com 40, mas tá com minha idade, rapaz. Você tá pegando fogo. Tem que ir até os 50. 30. Cara, olha só, é engraçado isso, É. né? Eu também era assim aos 30 hoje. Eu perdi isso, engraçado. Hoje a gente né? tá aqui dando um 360 indo pro podcast. Cara, e eu Pá, achando. vamos. É porque a sensação quando você tem 30, que você vai chegar aos 40, pô, já trabalhei pra caramba. Você já pegou no trecho desde cedo, né? Eu Mas é acho que porque o tesão de você fazer, sabe? Igual você falou, de acordar e vai ter um novo projeto daqui 10 anos. A forma que o agro muda, vai ter um projeto muito diferente. Você que falou que é muito inovador, pensa em drone, vai ter um trem diferente. Você fala, quero fazer isso. Pois- Pode ser. É isso que eu queria saber. A sua holding daqui a 10 anos vai É. ser só nesse segmento agro? Não, a gente já tem outras ideias, estou abrindo outras empresas em outros segmentos, mas eu sempre pensei em ter várias torneiras, né? Então eu tenho outras ideias aí que a gente já. Logo, logo eu venho aqui para contar da outra que eu estou abrindo aí. Ó. Ah, não tá precisando de sócio, não, sou eu. Não é não, Mariana? Mas Boa. eu tava pensando aqui, Mariana, você tava falando aí a questão de daqui 10 anos e tal, mas eu acredito que seja isso. Porque eu gosto de trabalhar vendo a linha de chegada. Então eu acho que eu me condiciono que eu vou parar daqui 10 anos para ir com gás. Pode ser que daqui 10 anos bota mais 10, né? Vai Show, botar moleque. mais 10. Boa Ah, frase, você não hein? tem cara de que para, não. Você é meio Gostei. hiperativo. Gostei. Né? Gostei da frase. Você trabalha com linha de chegada, cruza. Mas geralmente quando você cruza uma linha de chegada, você começa outra corrida. É, Né? Aí mais legal é você ver até onde você vai chegar, né? sim. Bacana. Ter metas, né? Ter metas. Trabalhar com meta. Falar da Agape. Quais são os próximos passos da Agape? Ó, hoje a gente está em uma negociação aí para pegar um plantio que vai ser dividido em 20 cidades. Opa! Então a gente está nessa parte de estruturação para Uhum. arrumar logística. Então o passo, a perspectiva para esse fim de ano é vender muita muda e plantar muita muda. Então a gente está bem, trabalho de escritório esses dias está pegando fogo. Bacana, bacana. E você Bacana. plantando, bonitão. Não, esses dias a equipe de plantio tá só na manutenção, não tá chovendo. Que beleza. Ontem choveu. Ontem choveu. Ontem choveu. Ontem choveu bastante. Show, cara, Muito show. legal, muito Bom legal. conhecer a sua história, bom conhecer esse business que eu não conhecia. Bom conhecer um pouco disso. E eu vi, porque você é um cara novo, assim, 30 anos, eu acho. Ele é muito novo. Você tá com uma fala muito madura. A gente recebe aqui empresários com 50, 60, 40, e assim, a sua fala é uma fala madura, né? De um cara, parece que já está experimentado, um cara que está com posição. Mais que isso, você está com uma empresa estruturada. É, Você hoje Isso. consegue oferecer um pacote completo, que é muito difícil, porque não é pulverizado, o cara faz o projeto, o outro vai. E isso se deve ao fato também de eu sempre ser bem relacionado. uhum. Meus amigos são mais velhos, todos os meus grupos são pessoas já empresários, que já testaram, que já fizeram. E aí a gente sempre vai tomando uma cervejinha e conversando, você vai pegando a experiência do outro e aprimorando. Então o erro que meu amigo errou, eu não erro. Bacana. E você tem muito network, assim, diferente? Sim, tenho. Eu até me assusto às vezes, porque eu conheço muita gente. E chega meu telefone, toca e eu nem lembrava que o cara me lembra de mim, contratando e me apresentando a alguém. E aí, E você é cara de pau também no approach? Chega junto? sim, se eu já vi alguma vez e me cumprimentou, eu chego, cumprimento e dali começa. Amigo de infância? Isso. Tem que ter, tá vendo? Ó, tem que ter visão empreendedora, entender de gestão, entender do negócio, da concorrência e levar 1 litro de óleo de peroba. Não é? Bacana, bacana. Tem que ter, né? Se não tentar aproximação, você não consegue, não.
Hoje a gente brinca que a gente vai muito além. E hoje a gente foi além. Hoje, engraçado, quando você chegou, a gente sentiu isso. Você é um cara fora do padrão. Uhum. Assim, do padrão empreendedor ou do padrão que mexa com planta, né? Você junta tudo. Então, virou um papo Bom. de bar, né? De bar. Falei De com você, curiosidade. Falou. falei, faltou só a cervejinha. Ah, Na deixa pra próxima. Deixa pra próxima. Ó, eu odeio mentira, mas eles até que beberam uma dose de uísque. Não posso falar. Não. Nada. Cara, pra gente concluir, eu queria que você falasse quais são. Você falou em várias formas espaçadas e tal, mas os diferenciais da Agape. Quais são os diferenciais que a Agape oferece hoje? Ó, eu acredito que, primeiramente, um diferencial muito importante é a honestidade. A gente sempre trabalha com honestidade, porque problemas sempre vão existir. Então, a gente trabalha, qualquer problema que aconteça, a gente é honesto. Então, porque no nosso negócio, cada dia acontece um problema diferente. Então, eu acredito que realmente é um diferencial, porque liga para o cliente e fala, aconteceu isso, sempre aberto. E nós temos as técnicas e inovações à medida do possível. Então, a gente vai tentando melhorar a questão, igual a gente comentou, do drone, da irrigação, do gel. Então, tudo que está disponível, a gente usa. E a mão de obra qualificada. Eu me qualifiquei e qualifiquei a minha equipe. Então, eu trabalho com esses pilares. Bacana. E voltando, fazendo as mudas, eu garanto a qualidade, né? Então, a gente fecha bem nessa parte aí da qualidade, das mudas, tudo certo. Bacana. Muito Parabéns, tá, cara? Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu entusiasmo, pelo seu senso de propósito. Muito bacana. Obrigado, muito obrigado. Obrigado por compartilhar. Insisto que você vai perder 2 grandes sócios para sua Obrigado. holding. Que com Calma. 30 anos tá assim, com 40, né, Mariana? Vai tá voando. Vai ser nossa aposentadoria, ó. Tá maluco. A gente te ajuda muito com a nossa experiência, nossa expertise em desenvolver expertises. Tá lógico. Onde que as pessoas te encontram? Fala pra gente o Instagram, site. O Instagram é Agape Reflorestamento. E lá tem o nosso site, o nosso WhatsApp, tem os links todos lá. Uhum. Agape E o Reflorestamento. endereço, você falou Dr. Romualdo, né? É Dr. Lá você Romualdo. atende pessoal lá? Lá a gente faz reuniões, mas Tá. a pessoa que quer conhecer, quer conversar, Romualdo 342. Bacana, bacana. Isso aí, né? Legal, Show. muito bom. Ó, gente, Muito obrigado pela Obrigada. oportunidade. valeu. Gente, você que chegou até aqui de novo, por favor, se inscreve, comenta, compartilha. Alguém que precisa, às vezes, conhecer. Tem uma ideia, né, Desirê, de como trabalhar, inovar. Você vê um cara que é novo, buscando uma área nova, o que ele está fazendo. Às vezes a gente consegue aplicar isso para diversos ramos. E Faz ele, isso. e ele ama networking. É, Então, curioso, quer aprender. Ele é um cara bem acolhedor, é isso aí, né? acolhedor. Muito Compartilha obrigado. aqui, comenta aqui, tá bom? Valeu. Obrigadão. Valeu, gente. Valeu. Valeu. Valeu.